Existe um comportamento que destrói a atração no exato momento em que você acha que está fazendo tudo certo. O pior, você foi treinado para acreditar que ele era sua maior qualidade. Milhões de homens repetem esse erro todos os dias, sem perceber que estão obedecendo regras que nunca aprenderam a ver. Enquanto isso, alguns poucos homens despertam respeito, tensão e desejo antes mesmo de abrir a boca. A diferença não está no que eles fazem, está no que eles enxergam. E depois que você vê, não tem mais volta. Durante muito tempo, você acreditou que o problema eram suas atitudes. Mas o erro real nunca esteve no que você fazia. Esteve na forma como te ensinaram a enxergar o jogo da atração. Existem regras operando abaixo das palavras bonitas, dos conselhos e das boas intenções. Regras que fazem alguns homens despertarem tensão e desejo sem esforço, enquanto outros continuam sendo apenas a opção segura que ninguém teme perder. Ao longo deste vídeo, você vai começar a perceber essas regras operando onde antes via apenas coincidências. Você vai desenvolver a capacidade de vê-las acontecendo em tempo real, de transformar sua presença em algo que altera o ambiente sem precisar implorar ou explicar, de enxergar o tabuleiro enquanto a maioria ainda reage às peças. E, mais perigoso ainda, vai compreender por que algumas mulheres só reconhecem o verdadeiro valor de um homem quando já perderam acesso a ele para sempre. Quando você deixa de reagir ao jogo e passa a conduzi-lo, a forma como as mulheres respondem à sua presença começa a mudar junto. A primeira percepção é sempre a mais difícil. Depois dela, até o momento em que ela muda completamente a forma como você interpreta tudo o que vem depois neste vídeo. Você já fez tudo o que te disseram que funcionava. Foi compreensivo. Foi emocionalmente disponível. Escutou os problemas dela, ofereceu o ombro, demonstrou que era diferente dos outros. Tratou ela bem, foi paciente. E no final, ela escolheu outro. Alguém menos disponível, alguém menos previsível, alguém que não precisava provar o tempo todo que era bom. Você ficou repassando cada conversa na cabeça, tentando entender onde errou. A dor não é só a rejeição, é a humilhação silenciosa de ver que seu esforço emocional não gerou atração nenhuma. É perceber que quanto mais você se mostrava seguro, disponível e maduro, mais invisível se tornava. Muitas vezes, te chamam de bom homem. E ainda assim, isso não desperta o desejo que você esperava. Mas aqui está a primeira verdade que a maioria nunca vai enxergar. Justamente por você estar disposto a ver esse padrão agora, com frieza, você já está vários passos à frente dos homens que vão continuar repetindo o mesmo ciclo por anos. Porque o problema nunca foi você não ser bom o suficiente. O problema é que você estava jogando um jogo que elas não respeitam de verdade. Você foi ensinado que bondade e segurança geram desejo. Essa foi a grande mentira que te manteve preso. Enquanto você tentava ser o porto seguro, outro homem entrava sendo a tempestade que ela não consegue ignorar. Não é que elas odeiem homens bons. É que homens bons, do jeito que você foi criado para ser, não geram tensão, não provocam aquela vibração primitiva na base da espinha. Você se torna o amigo, o confidente, o cara legal. E o cara legal é confortável, até o momento em que aparece alguém que não é. Observe o padrão com atenção. Quanto mais você se esforça para não ser perigoso, mais descartável se torna. Elas não querem o homem que nunca poderia machucá-las. Elas querem o homem que poderia. E escolhe não fazer. Essa é a diferença que ninguém te contou. E quando você começa a enxergar isso, algo muda dentro de você. Você sente o primeiro gosto real de poder. A percepção de que sua escuridão controlada não é algo a ser escondido. É exatamente o que estava faltando. Enquanto você ainda operava na lógica do "se eu for bom o suficiente, ela vai escolher", você entregava seu valor antes mesmo de ser pedido. Elas sentiam a necessidade por trás da bondade. Sentiam a busca de validação disfarçada de maturidade. Mas o homem que elas desejam visceralmente não pede espaço. Ele ocupa espaço naturalmente. E o mais curioso,
Muitas vezes, elas só percebem o que perderam quando você para de tentar convencê-las de qualquer coisa. Ser previsível não te protege, te condena à invisibilidade. Mas e se essa escuridão que você tenta esconder não for o problema? E se for exatamente o que estava faltando o tempo todo? Pense nisso. Porque o homem que começa a reconhecer e controlar esse potencial dentro de si, esse homem para de ser descartado. Ele se torna o perigo que elas não conseguem esquecer. E quando isso começa a mudar de verdade, elas percebem, tarde demais. Porque existe uma razão muito mais profunda para tudo isso. E ela não tem nada a ver com bondade. A sociedade não te ensina o que as mulheres querem. Ela te programa para ser útil. Desde criança te enfiam a mesma narrativa. Seja respeitoso. Seja emocionalmente disponível. Seja o cara que escuta, que entende, que está sempre presente. Trate ela como rainha e o desejo virá como recompensa justa. Pais, professores, filmes, séries, influencers, terapeutas, todos repetindo o mesmo script como se fosse lei natural. Não é. Essa mentira foi construída com propósito. Ela mantém milhões de homens funcionando como peças previsíveis no tabuleiro, trabalhando, consumindo, buscando validação feminina e nunca questionando a real hierarquia do jogo. Homens que acreditam que merecimento gera atração são fáceis de gerenciar. Eles investem energia emocional onde não deveriam. Eles se esgotam tentando ser suficientemente bons. Eles permanecem dependentes da aprovação alheia. Exatamente o que o sistema quer. Observe quem mais repete essa ladainha. Aqueles que se beneficiam de homens domesticados. Mulheres que querem o benefício da força sem a responsabilidade de lidar com ela. Homens fracos que precisam nivelar por baixo para não se sentirem ameaçados. E uma cultura inteira que teme o homem que acorda para o próprio poder. Eles te vendem a fantasia do homem bom porque ela desarma você antes mesmo de você entrar no campo de batalha. Ela transforma sua ambição natural em culpa, sua agressividade controlada em vergonha, sua capacidade de causar impacto em algo a ser escondido. Por isso você via mulheres dizendo: "Quero um homem maduro e sensível." E depois, via as mesmas mulheres molhadas por caras que mal disfarçavam o perigo. A programação é brilhante na sua eficiência. Ela faz você duvidar da própria natureza. Faz você acreditar que sua escuridão é problema, que seu silêncio estratégico é frieza, que sua recusa em mendigar atenção é imaturidade. E o pior, você internaliza. Você se esforça para caber no molde. Você entrega poder antes de ser testado. Você se torna exatamente o tipo de homem que elas usam. E depois descartam quando aparece alguém que não caiu na armadilha. Justamente por você estar dissecando essa engenharia social agora, com um olhar frio, você já sente a libertação começando. A maioria vai passar a vida inteira defendendo essa mentira como se fosse identidade. Você não. Você está vendo o mecanismo por trás da cortina. E isso muda tudo. Porque quando você para de acreditar que o desejo feminino é uma recompensa por bom comportamento, você para de mendigar. Você para de performar. Você começa a ocupar espaço sem pedir licença. A sociedade te criou para merecer. A natureza real não funciona assim. O desejo não premia esforço emocional. Ele responde à polaridade, à tensão, à possibilidade latente de algo selvagem sendo contido. Eles te mantiveram longe dessa verdade porque homem que entende o jogo real se torna imprevisível, difícil de usar, difícil de controlar. E o mais silenciosamente delicioso nisso tudo, quanto mais você desaprende essa programação, mais as dinâmicas ao seu redor começam a se ajustar. Mulheres que antes te tratavam como acessório começam a sentir aquela hesitação nova na sua presença. Aquela curiosidade misturada com desconforto. Porque agora elas pressentem que você não está mais jogando o jogo delas. A reversão já está em movimento. Mas a mentira da sociedade é apenas a primeira camada. Por baixo dela existe algo muito mais antigo, mais cru, mais impossível de domesticar. A natureza primitiva do desejo feminino que ninguém admite em voz alta.
A verdade mais desconfortável não está nas palavras, está no sangue. Bem abaixo das narrativas modernas, dos discursos sobre igualdade e respeito, existe um impulso ancestral, um mecanismo que opera antes da razão, que não pede permissão, que ignora diplomas, ideologia e boas intenções. As mulheres não são atraídas por segurança emocional. São atraídas por sinais claros de que o homem à frente delas carrega força suficiente para dominar o mundo ao redor. E a disciplina para não precisar fazer isso o tempo todo. Isso não é cultura, é biologia crua. O corpo feminino responde a indicadores de capacidade protetora e destrutiva combinadas. Não a ausência de perigo, mas a presença controlada dele. O pulso que acelera sutilmente, a atenção que se afia, a postura que muda sem que ela perceba. Tudo isso acontece em frações de segundo, muito antes de qualquer pensamento consciente. Observe em silêncio. Em qualquer ambiente onde o instinto prevalece sobre o filtro social, o padrão é implacável. Não é o homem mais bonito, não é o mais rico. É o que transmite sem esforço, que possui recursos internos para impor ordem, ou caos, se decidir. A natureza não recompensa o homem que amputou sua própria ferocidade para ser aceitável. Ela recompensa aquele que manteve o animal vivo, mas acorrentado pela vontade. Justamente por você estar dissecando essa camada sem anestesia, você ganha uma clareza que a maioria dos homens vai passar a vida evitando. Eles vão continuar negociando com o próprio instinto. Você está vendo o mecanismo que realmente move as coisas. Essa força primitiva não surge do nada. Ela é o eco de milhares de gerações onde sobrevivência dependia de homens capazes de proteger e conquistar. O desejo feminino moderno ainda carrega essa memória profunda no sistema nervoso. Ele busca polaridade, busca tensão, busca a sensação de que o homem não é apenas presente, ele é capaz. Entender isso não te transforma automaticamente, mas te tira da ilusão. Existe uma diferença brutal entre sentir essa natureza dentro de si e saber transformá-la em vantagem real. Séculos antes da psicologia moderna tentar explicar o comportamento humano, um homem já havia mapeado com precisão cirúrgica como o poder opera por baixo das aparências. Ele percebeu que, quando amor e temor não podem coexistir, a capacidade de impor consequências pesa mais do que a necessidade de agradar. Também compreendeu que as pessoas julgam primeiro aquilo que conseguem ver, e só raramente aquilo que realmente existe. Nicolau Maquiavel compreendeu que o verdadeiro estrategista não nega sua natureza predatória. Ele a estuda, ele a controla e usa o domínio sobre ela como arma invisível. Essa é a ponte, porque possuir o monstro é apenas o começo. Saber quando soltá-lo ou mantê-lo acorrentado é o que separa o homem que entende do homem que domina. O poder nunca foi sobre força bruta. É sobre compreensão. Sobre ver o tabuleiro enquanto os outros ainda acham que estão jogando um jogo de sorte ou merecimento. Maquiavel não escreveu sobre sedução, mas tudo que ele destilou sobre governar homens serve perfeitamente para governar o desejo feminino. Porque, no fundo, ambos seguem as mesmas leis não escritas. Os seres humanos respondem à aparência de força, à percepção de controle e à possibilidade latente de consequência. Ele entendia que é melhor ser temido do que amado quando não se pode ser os dois, não por crueldade gratuita, mas porque o medo mantém distância estratégica. O amor, quando não ancorado em poder real, vira dependência emocional, e dependência sempre inverte a hierarquia. No jogo da atração, a mesma regra opera com precisão cirúrgica. A mulher que ama o homem emocionalmente disponível e sempre presente tende a testá-lo cada vez mais. A que sente um frio controlado na espinha diante do homem que não precisa dela tende a se aproximar sozinha. Maquiavel diria: a primeira é amada, mas não respeitada. A segunda é temida em algum nível primitivo e por isso desejada. O poder oculto por trás da atração não está em agradar. Está em controlar a própria necessidade de ser agradado.
O homem que entende isso para de correr atrás de validação. Ele cria escassez deliberada, não por jogo barato, mas porque sabe que valor percebido nasce da percepção de que ele pode existir plenamente sem ela. Ele não desarma sua capacidade de causar dano emocional ou social. Ele a mantém guardada, visível o suficiente para ser sentida, invisível o suficiente para gerar mistério. Isso é estratégia pura. Enquanto a maioria dos homens tenta conquistar através de investimento emocional, mensagens, atenção, compreensão, o estrategista maquiavélico conquista através de subtração. Ele retira a necessidade, retira a urgência, retira a transparência total, e de repente o ambiente reage. Ela começa a preencher os vazios. Começa a investir onde antes exigia investimento. Começa a sentir a perda antes mesmo que algo tenha sido tirado. Maquiavel observava que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Eles veem a aparência, a postura, o silêncio carregado, não a intenção profunda. No campo da atração, o mesmo acontece. Ela não analisa sua bondade interior. Ela lê os sinais. Você reage às provocações dela. Você explica demais. Você busca a harmonia a todo custo. Ou você observa, mede e decide quando e se vai responder. O segundo caminho altera a dinâmica instantaneamente, porque cria a ilusão e a realidade parcial de que você está sempre um movimento à frente, de que você vê o jogo enquanto ela ainda está reagindo ao tabuleiro. Esse é o poder oculto. Não a força exposta, não a agressividade barata, mas a capacidade de ler intenções, gerenciar percepções e manter controle sobre o próprio estado emocional enquanto ela perde o dela. Quanto mais você internaliza isso, menos precisa performar. Sua mera presença começa a fazer o trabalho. As dinâmicas se curvam sutilmente ao seu redor. Mulheres que antes ditavam o ritmo agora hesitam. Aqueles que te subestimavam sentem o chão mudar sem entender exatamente por quê. Mas entender o poder oculto ainda é teoria. A verdadeira transformação acontece quando você para de apenas conhecer o monstro e começa a viver com ele em perfeita harmonia. Todo homem de alto valor carrega um monstro. A diferença está em quem passa a vida tentando matá-lo e quem decide habitá-lo. Você já sentiu essa força? Na raiva limpa que sobe sem precisar de espetáculo. No impulso de impor ordem quando tudo ao redor desmorona. No silêncio que não pede nada a ninguém. A maioria sente isso e recua. Eles disfarçam com disponibilidade emocional, sorrisos constantes e bom comportamento. Acham que domesticar significa destruir. O resultado é um homem leve demais, sem peso, sem gravidade, fácil de ignorar. O homem de alto valor faz o contrário. Ele reconhece essa natureza, olha direto para ela e a mantém viva, acorrentada pela disciplina, calma, pronta. Quando você para de lutar contra esse impulso e começa a conviver com ele sem culpa, algo profundo se reorganiza. Sua calma deixa de ser passividade e vira controle absoluto. Seu silêncio para de ser desconforto e vira presença densa. Você toma decisões sem sentir necessidade de explicar ou convencer. A urgência desaparece. A busca por aprovação externa perde força. Você não precisa mais performar. Apenas existir já carrega peso. Essa integração cria uma liberdade estranha e viciante. Você se torna menos reativo, mais centrado, capaz de observar o jogo sem ser puxado para dentro dele. Pela primeira vez, sua presença deixa de depender da aprovação de alguém. Justamente por estar aceitando essa força agora, sem romantismo, você se torna perigoso para a versão antiga de si mesmo, aquela que mendigava migalhas de validação, que se explicava demais, que vivia à espera de permissão. Essa é a virada real. Não se trata de se tornar perigoso para os outros. Trata-se de se tornar letal para quem você era. O homem que habita essa natureza não precisa caçar atenção. Ele sabe que o valor surge da contenção, do mistério deliberado, da capacidade de estar inteiro sem depender de ninguém para completar. Essa é a verdadeira maestria.
Mas ainda falta uma última camada, a que transforma toda essa força interna em consequência visível no mundo. A que faz quem te ignorou, descartou ou subestimou sentir o peso da escolha que fez. Você não precisa mais dizer nada. A transformação mais profunda não se anuncia. Ela simplesmente começa a ocupar espaço. No início, a mudança é quase invisível. Você percebe que parou de tentar impressionar, parou de preencher todos os silêncios, parou de explicar suas decisões ou justificar suas ausências. Pela primeira vez, você entra numa conversa e não sente aquela urgência antiga de provar seu valor. Uma provocação chega e você simplesmente não responde na hora. Deixa o silêncio trabalhar. Essa contenção deliberada muda tudo. Sua mera existência agora cria uma leve pressão psicológica na sala. Não por arrogância, por gravidade. As pessoas sentem que estão diante de algo sólido, algo que não se abala facilmente. Homens que antes te interrompiam com facilidade, agora esperam você terminar de falar. Conversas superficiais morrem mais rápido. O ar fica mais denso quando você está presente, mesmo que você não esteja fazendo nada especial. Depois vem a segunda camada. O ambiente começa a se ajustar à sua presença. Decisões que antes eram tomadas sem te consultar agora levam sua opinião em conta, mesmo quando você não abre a boca. As pessoas começam a medir o tom, a escolher as palavras com mais cuidado. Seu silêncio deixa de ser visto como fraqueza e passa a ser interpretado como controle. Seu olhar sustentado ganha peso. Sua calma vira referência. Só então as mulheres sentem. Aquela que antes ditava o ritmo da interação começa a hesitar. Ela preenche os vazios que você deliberadamente deixa. Investe onde antes só exigia. Testa mais, provoca mais. E quando não recebe a reação desesperada de antes, a dinâmica inverte sozinha. Elas sentem que estão diante de um homem que não precisa delas para se sentir completo. E isso desperta algo primitivo. Você não precisou se exibir. Não precisou contar histórias. Não precisou performar masculinidade. Apenas parou de mendigar espaço. E o espaço começou a se abrir naturalmente. Essa é a presença perigosa. Não a que grita, a que existe. Justamente por ter chegado a esse ponto, você percebe um detalhe curioso na transformação. Você já não está tentando mudar como o mundo te trata. E mesmo assim, o mundo começou a mudar a forma como responde a você. Imagine o momento exato em que aquela que te descartou um dia olha novamente e percebe que o homem que ela ignorou simplesmente deixou de existir. No lugar dele está alguém que não precisa dela. Alguém cuja presença não pede, não explica, não mendiga. Alguém que olha para ela com um desapego absoluto, sereno, quase indiferente. E nesse instante surge a fissura. Não é drama, não é raiva explícita. É uma percepção fria e tardia. Ela deixou escapar algo de valor real. O homem que antes ocupava a posição de opção segura, agora ocupa um espaço que ela não consegue mais alcançar. Essa é a reversão de valor. Não porque você planejou vingança, não porque correu atrás de provar algo, mas porque você completou a transformação. Parou completamente de precisar ser escolhido. E é exatamente nesse momento, quando a necessidade desaparece, que o desejo começa a surgir de forma natural. A maior ironia do jogo inteiro é esta. No instante em que você deixa de depender da validação delas, você se torna o tipo de homem que elas não conseguem ignorar. Você se tornou o padrão, não por esforço, por existência. Elas voltam. Às vezes com mensagens que tentam parecer casuais. Às vezes com olhares que carregam uma pergunta silenciosa. Mas você já não está mais disponível. Não por rancor, por alinhamento. O homem que você se tornou não tem espaço para quem só reconhece valor quando ele se torna escasso. O verdadeiro prêmio nunca foi vê-las reagindo. Foi se tornar o tipo de homem que o mundo, incluindo elas, começa a perseguir naturalmente. Elas nunca estavam correndo atrás de você. No fim,
Elas nunca estavam correndo atrás de você. Estavam correndo atrás do homem que só apareceu quando você deixou de correr atrás delas. Algumas pessoas terminam um vídeo como este e poucas horas depois voltam a enxergar o mundo exatamente da mesma forma. Outras simplesmente não conseguem, porque certas percepções não desaparecem. Elas mudam silenciosamente a forma como você ocupa espaço e como o mundo começa a responder à sua presença. A maioria ainda vai continuar reagindo ao jogo. Os nossos aprendem a conduzi-lo. Se essa mudança já começou dentro de você, comenta. Agora eu escolho quem merece acesso. É assim que reconhecemos os nossos. E não estranhe se o próximo vídeo que te observa agora na tela aparecer exatamente como uma peça que ainda estava faltando no seu tabuleiro.